Vamos nós? Vou botar a Mirella. Peço a todos que liguem suas câmeras para a gente começar a aula. Vamos? Juliane e Lucas, por gentileza. Câmeras ligadas. Vamos lá. Ó, na semana passada, corrigimos, semana retrasada, corrigimos a página 119. Na semana passada, 120 e 121, sempre falando em relação aos exercícios, ao exercício de biologia, aos exercícios do livro de ciências. Hoje nós vamos corrigir. Não, página 123 também foi corrigida a aula passada. Hoje nós vamos corrigir as páginas 124, 125, e os exercícios que existirem do livro de ciências. Vamos lá, página 124 para a gente começar a correção. Vamos? Lucas, está sem câmera, filho? Luquinhas, está sem câmera, filho? Não, eu liguei a câmera. Você não está aparecendo para mim. Ah, agora apareceu. Obrigada, filho. Não. Arthur, liga a câmera, por favor, tá bom? Vamos lá. Página 124. Vem um texto aí, Biologia e Tecnologia. Leia o texto a seguir, que se trata como alguns tipos de exame podem ajudar a diagnosticar doenças genéticas. Isso, obrigada. Arthur e Lucas. Responda. Os testes genéticos ajudam no diagnóstico de doenças genéticas. Quais tipos de doenças esses testes podem ajudar a descobrir? Página 124. Ele quer saber quais doenças, esses testes conseguem descobrir. Vamos lá, resposta. Ajudam a diagnosticar. Arthur, página 124, livro de Biologia. Número 1, respondendo, dando a resposta. Ajudam a diagnosticar doenças causadas pela alteração no número, ajudam a diagnosticar doenças causadas pela alteração no número de cromossomos número de cromossomos e aquelas causadas por mutações gênicas. Foi? Fala, Isa, o que você quer falar, filha? Quer falar alguma coisa? Não, professor. Tá bom. Luquinhas, quer falar alguma coisa? Arthur, abaixa um pouquinho a câmera para eu te ver. Estou vendo ventilador de teto. Vira um pouquinho para você, filho. Por favor. Desculpa, gente. Vamos lá. Segunda questão. A técnica para a realização de diagnósticos
baseia-se em curtas sequências de DNA, que variam entre os organismos. Como essas sequências ajudam na identificação das doenças? Fizeram? Resposta. Essas sequências de marcadores, Professora, pode repetir essas sequências? posso sim, essas sequências de marcadores indicam alterações, essas sequências de marcadores indicam alterações que são conhecidas e relacionadas a enfermidades. Foi? Terceira, no que consiste o aconselhamento genético? Resposta. Consiste em uma conversa Vou anotar o nome do Rangel. Consiste em uma conversa com quem entende os resultados. Bom dia, Vitor. Estou corrigindo a página 124, terceira questão. Terceira questão. Consiste em uma conversa com quem entende os resultados dos exames e pode auxiliar os pacientes nesse processo vírgula, além de orientá-los em algumas decisões. Quarta e última questão dessa página aí. Você conhece outras situações em que exames de DNA podem ser usados? Aí é com vocês, sim ou não? Resposta pessoal. Ele pergunta se você conhece. Cite uma situação e, se necessário, pesquise. Vocês conhecem? Gente, exame de paternidade, exames criminológicos, tudo isso, né? Esses dois exames são exemplos essas duas situações são exemplos de exames de DNA. Identificação de criminosos e paternidade. A página 125 confere a página 300 do livro de ciências. Só um minuto, aula Zoom. Hoje são 16/7. Página 125 são os mesmos exercícios da página 300 do livro de ciências. Aí vamos lá.
Efetue o cruzamento a seguir e preencha a tabela com as informações solicitadas sobre a cor e textura das ervilhas. Aí ele te dá aí, F1, eu tenho Vzão, Vzinho, com Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cruzamento sendo realizado com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ele te pede as respostas. Aí vamos lá. Na primeira coluna aí, onde é o resultado do cruzamento de Vzinho, Rzinho com Vzão, Rzão, primeira coluna, primeiro quadrado, é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. A proporção é de 1/4. Primeira coluna, segundo quadrado. Deixa eu colocar aqui para Isa ver. Isa, é esse quadrado aqui, ó. Vê se você consegue ver, olha. Esse exercício. Ih, peraí, puxar para cá. Esse exercício aqui, olha. Conseguiu? Conseguiu, Isa? Sim, professora. Tá. Então, vamos lá. A resposta é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. A proporção é de 1/4. E o fenótipo, que é o que ele apresenta, é cor amarela lisa. Cor amarela lisa não, são amarelas lisas. Na segunda coluna, primeiro quadrado, que é o resultado do cruzamento de Vzinho, Rzinho com Vzão, Rzinho. A resposta é Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Segunda coluna, primeiro quadrado. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. A proporção é de 1/4. E o fenótipo, amarelas rugosas. Terceira coluna, primeiro quadrado. A resposta do cruzamento Vzinho, Rzinho com Vzinho, Rzão. A resposta é Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. A proporção também é de 1/4. E o fenótipo, verdes lisas. Terceira e última coluna, primeiro quadrado. Resultado do cruzamento de Vzinho, Rzinho com Vzinho, Rzinho. Resposta é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Proporção, 1/4. E o fenótipo, verdes rugosas. Foi? O segundo exercício aí. Preencha o quadro a seguir com os genótipos e fenótipos encontrados na descendência do cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caracteres, com dominância completa. Considere como exemplo as seguintes características. Azão, olhos castanhos. Azinho, olhos azuis. Bzão, cabelos castanhos. Bzinho, cabelos loiros. Então, no primeiro quadrado aí, ele já te dá, aqui, olha, ele já te dá a resposta. Eu vou continuar para vocês do segundo quadrado em diante. Aí eu venho segundo, primeira coluna,
terceiro, quarto, aí depois primeiro da segunda coluna. Vou ditando para vocês as respostas. Peço a vocês, gente, como eu estou dando gabarito, para quem não fez o cruzamento, que faça. Porque vocês têm que saber como chegou a essas respostas, como chegamos a essas respostas. Eu estou aqui ditando gabarito, mas era para tirar as dúvidas. Por favor, façam esses cruzamentos. Vamos lá. No segundo quadrado da primeira coluna, é a resposta do cruzamento azão, bezinho com azão, bezão. A resposta dá azão, azão, bezão, bezinho. Segundo quadrado da primeira coluna, azão, azão, bezão, bezinho. Que são olhos castanhos e cabelos castanhos. Olhos castanhos e cabelos castanhos. No terceiro quadrado da primeira coluna é o cruzamento de azinho, bezão com azão, bezão. A resposta é azão, azinho, bezão, bezão. Olhos castanhos e cabelos castanhos. No quarto quadrado da primeira coluna, cruzamento azinho, bezinho com azão, bezão. A resposta é azão, azinho, bezão, bezinho. Olhos castanhos e cabelos castanhos. Na segunda coluna, primeiro quadrado, resposta é azão, azão, bezão, bezinho. Primeiro quadrado, segunda coluna. Azão, azão, bezão, bezinho. Olhos castanhos e cabelos castanhos. Segundo quadrado, segunda coluna. Resposta: azão, azão, bezinho, bezinho. Olhos castanhos e cabelos loiros. Ele pede para colocar o genótipo e o fenótipo, por isso que eu estou ditando o que significam também. Terceiro quadrado da segunda coluna. Azão, azinho, bezão, bezinho. Terceiro quadrado da segunda coluna. Azão, azinho, bezão, bezinho. Olhos castanhos e cabelos loiros. Quarto quadrado da segunda coluna. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Olhos castanhos e cabelos loiros. Primeiro quadrado da terceira coluna. Azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezão. Olhos castanhos e cabelos castanhos. Segundo quadrado da terceira coluna. Resposta: azão, azinho, bezão, bezinho. Olhos castanhos e cabelos castanhos. Terceiro quadrado da terceira coluna. Azinho, azinho, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezão. Olhos azuis e cabelos castanhos. Quarto quadrado, terceira coluna. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Olhos azuis e cabelos castanhos. Primeiro quadrado da quarta coluna. Azão, azinho, bezão, bezinho. Olhos castanhos e cabelos castanhos. Segundo quadrado da quarta coluna. Resposta: azão, azinho, bezinho, bezinho. Olhos castanhos e cabelos loiros.
terceiro quadrado da quarta coluna. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Olhos azuis e cabelos castanhos. Quarto quadrado da quarta coluna. Resposta. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Olhos azuis e cabelos loiros. A terceira questão, ele fala o seguinte, ó. Considere Lzão pelo curto, Lzinho pelo longo, Mzão pelo preto, Mzinho pelo marrom. Cruzando-se um animal, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho, com Lzinho, Lzinho, Mzinho, Mzinho, teremos como resultado, de acordo com a segunda lei de Mendel, ou seja, ele pede para vocês fazerem o cruzamento entre esses dois aí, olha. Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho, com Lzinho, Lzinho, Mzinho, Mzinho. Vamos tentar fazer aí, ó. Vou dar 4 minutos para vocês fazerem. Vamos? Fica faltando no livro de ciências somente a parte que é o capítulo 3 de engenharia genética. E a gente vê, sem ser semana agora, a outra. Que ele fala lá de seleção artificial, clonagem, animais geneticamente modificados. A gente finaliza os 2 livros. Finaliza o livro de ciências e biologia. Que é o que vai cair na prova. Estão fazendo aí? Juliane, está conseguindo fazer, filha? Dani, Lucas, Vitor Hugo, Isa e Mirella. Ó, dá uma ideia para vocês. Façam igual os quadradinhos que estão acima de você, acima dessa questão. O segundo e o terceiro, o segundo e o primeiro exercício. Onde, ó, na primeira coluna, no segundo quadradinho, vocês podem colocar, olha, Lzão, Mzão. Segundo e terceiro. Lzão, Mzão. E no 1, 2, no terceiro e quarto, vocês coloquem, desculpa, no segundo, vocês coloquem Lzão, Mzão. No terceiro, coloquem Lzão, Mzinho. No quarto, vocês colocam Lzinho, Mzão. E no quinto, Lzinho, Mzinho. Aí, na segunda coluna, o primeiro quadradinho, porque o primeiro quadradinho da primeira coluna nós pulamos. A gente passou para o segundo, terceiro, quarto e quinto. Na segunda coluna, o primeiro quadradinho, vocês coloquem Lzinho, Mzinho.
Segunda coluna, primeiro quadradinho, porque ele que vai fazer o cruzamento com os demais que nós já falamos. E na terceira coluna, primeiro quadrado, vocês coloquem Lzinho e Mzinho também. Que aí vocês vão fazer esse cruzamento aí. Fala, Ju. Nada. Se quisesse que eu repetisse. Isa, conseguiu pegar a coluna aí que eu falei? Não, professora, nem o dever. Eu falei que para ficar melhor para vocês fazerem, vocês podem fazer semelhante ao segundo e primeiro exercício. Vocês vão fazer em 4 colunas, onde na primeira coluna, o primeiro quadrado você vai pular. Você vai fazer no segundo quadrado da primeira coluna, você vai colocar Lzão e Mzão. Segundo quadrado da primeira coluna, Lzão e Mzão. No terceiro quadrado da primeira coluna, você vai colocar Lzão e Mzinho. Segundo quadrado da primeira coluna. No terceiro quadrado da primeira coluna, Lzinho e Mzão. No quarto quadrado da primeira coluna, você vai colocar Lzinho e Mzinho. Na segunda coluna, lá no primeiro quadrado, você vai colocar Lzinho e Mzinho. E na terceira coluna, o primeiro quadrado, você vai colocar também Lzinho e Mzinho. E na quarta coluna, primeiro quadrado, você vai escrever fenótipo. Porque dos demais você vai me dar a resposta. Ou seja, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o primeiro quadrado da segunda coluna, que é Lzinho e Mzinho, vai multiplicar com todas as letras da primeira coluna. E vai me dar a resposta aí, no segundo, terceiro, quarto e quinto quadrados da segunda coluna. O mesmo vocês vão fazer na terceira coluna. Essa multiplicação aí das letras. Foi? Foi nada. Isa voou aí no pensamento, não voou? Vamos lá, Isa, olha só. O que você vai fazer? Você vai pegar o Lzinho e Mzinho do primeiro quadrado da segunda coluna e vai multiplicar com Lzão e Mzinho, que é o segundo quadrado da primeira coluna. Aí a resposta vai ser Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho. Ó, Lzão com Lzinho, Mzão com Mzinho, que é a resposta. Aí vamos lá. A primeira coluna com o primeiro quadrado da segunda coluna com o terceiro quadrado da primeira coluna, que é Lzão, Mzinho com Lzinho, Mzinho. Qual é a resposta? Lzão, Mzinho com Lzinho, Mzinho. O que vai dar de resposta? Lzão, Lzinho, Mzinho, Mzinho. Isso aí. Agora faz a terceira para mim. Lzinho, Mzão com Lzinho, Mzinho. Lzão, Mzão, Mzinho? Não, é Lzinho, Mzão com Lzinho, Mzinho. Não pode aparecer Lzão aí, não. Você está cruzando Lzinho, Lzinho. Lzinho, Lzinho, Mzão, Mzinho. Foi isso? Aí vamos lá. O quarto. Lzinho, Mzinho com Lzinho, Mzinho. Qual a resposta que dá? Pode repetir, professora, que a tabela aqui não dá dano para ver. Posso. O último quadrado é Lzinho, Mzinho, que vai cruzar com o primeiro quadrado lá da segunda coluna, que também é Lzinho, Mzinho.
Qual é a resposta que dá? Lzinho, Lzinho, Mzinho, Mzinho. Isso, perfeito. É isso aí. Que é o que vai dar as mesmas respostas que vocês colocaram no primeiro, vamos botar assim, na segunda coluna, o segundo, terceiro, quarto e quinto, é a mesma resposta que vai dar no segundo, terceiro, quarto e quinto da terceira coluna também. Porque você está usando os mesmos. Só que como são dois indivíduos, você tem que colocar essas colunas. Aí vamos lá. Ele vem e fala o seguinte, ó, que o que é Lzão é pelo curto. O que é Lzinho é pelo longo. O que é Mzão é pelo preto. E o que é Mzinho é pelo marrom. Então, tudo que começar por Lzão vai ser pelo curto. E tudo que começar por Mzão vai ser preto. Vamos lá. A resposta do segundo aí deu Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho. Se é Lzão, é pelo curto. Se é Mzão, é preto. Então, o primeiro fenótipo é pelo curto e preto. O segundo fenótipo é Lzão, então vai ser pelo curto, só que é Mzinho. Se é Mzinho, vai ser marrom. Então, o segundo fenótipo é pelo curto e marrom. O terceiro fenótipo é Lzinho, começa por Lzinho. Se é Lzinho, esquece pelo curto, passa a ser pelo longo. Então, Lzinho é pelo curto e começa por Mzão, é preto. Então, o terceiro fenótipo é pelo longo e preto. E o quarto e último, começa por Lzinho, é pelo longo, e finaliza com Mzinho, vai ser marrom. Então, é pelo longo e marrom. Foi? Dani, foi? Ju, Lucas, Vitor e Mirella. Conseguiram acompanhar aí? Agora, deixa eu pedir uma coisinha a vocês já, porque a gente tem um pouco mais de 3 minutos. Página 301 do livro de ciências. Para a gente finalizar isso aí. Página 301 do livro de ciências, onde ele vem colocando aquele quadrado lá para a gente acompanhar aí, colocar. Isa, é esse aqui, olha. É o que eles chamam de resumo do capítulo. Achou, Ju? Dani, Lucas. Vou pegar Livro de ciências. o livro agora. Livro de ciências, página 301. Vamos lá. Bem assim, olha. Célula. Aí, a sua direita está assim, ó. Aí vem um quadradinho. No quadradinho à direita, você vai colocar unidade básica de qualquer organismo. Conseguiu, Ju? Unidade básica de qualquer organismo, à direita. Aí vem para baixo. Formada por núcleo, membrana plasmática e à direita, ó, vocês vão completar com, ó, núcleo, membrana plasmática. Aí à direita vocês vão completar, olha, com citoplasma. Qual é a página, professora? Página 301, filho. Obrigado. Nada. Aí vem citoplasma. Aí vem onde estão presentes. Aí colocou alguns quadrados aqui para a gente completar com as organelas. Aí na primeira, coloque aí, mitocôndrias.
Embaixo já tem retículo endoplasmático. Aí completem complexo golgiense e ribossomos. A gente tem menos de 1 minuto agora. Abaixo de núcleo vem assim, ó. Comanda a hereditariedade transmitida por genes formado por meiose, que é um tipo D. Aí ele sobe. Divisão celular, que também ocorre por mitose. Aí, à esquerda, vem assim, ó. Membrana plasmática responsável pelo, lá em cima, controle de entrada e saída de substâncias da célula. Responsável pelo controle de entrada e saída de substâncias da célula.